Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa nossa matéria de análise do Evangelho de Mateus. E nessa aula nós vamos começar uma nova série de aulas, porque nós vamos entrar aqui no Sermão do Monte, ok? Vocês devem saber que o Sermão do Monte é um dos textos mais conhecidos do Evangelho de Mateus, ok? Você tem muitos livros escritos apenas a respeito deste sermão. Você tem, por exemplo, um enorme comentário publicado pela editora Fiel de Martin Lloyd Jones a respeito do Sermão do Monte. E por conta disso, nós vamos tratar o Sermão do Monte como uma sessão especial dentro do Evangelho de Mateus. Nós poderíamos gravar uma matéria só a respeito do Sermão do Monte, visto a sua profundidade, visto a sua importância teológica, ok? Então, nós vamos aqui, dentro da nossa análise do Evangelho de Mateus, fazer então uma série de vídeos comentando o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, ok? Então, vamos começar aqui indo para o esboço. Só lembrar aqui o que nós já temos visto, certo? Em primeiro lugar, nós vimos essa parte de introdução do Senhor Jesus Cristo, que vai do capítulo 1 até a metade do capítulo 4, onde Mateus vai narrar os eventos que falam a respeito da chegada de Jesus neste mundo. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 4, nós temos aqui o início do ministério de Jesus. Então, o capítulo 4, versículo 11, termina com o texto da tentação. Todos os eventos históricos alistados por Mateus que nos introduz ou que introduz Jesus neste mundo e no seu ministério. Então, nos versículos 12 a 25, nós temos ali uma espécie de transição, onde Jesus de fato começa o seu ministério. Ele então começa a chamar os seus primeiros discípulos e depois Mateus então nos resume a tônica do ministério de Jesus, dizendo aqui que o ministério de Jesus ele é baseado em 3 atividades maiores, que eram o ensino nas sinagogas, a pregação do evangelho e a realização de milagres. E que a influência de Jesus era não só dentro da nação de Israel, mas que alcançava regiões fora da nação de Israel, ok? Então, isso é o que Mateus nos conta a respeito do começo do ministério de Jesus. E tudo isso nos prepara aqui também para o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, certo? Que começa aqui no capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29, ok? E o que eu quero fazer, irmãos, com vocês nessa aula em específico é começar aqui fazendo uma introdução ao Sermão do Monte, ok? Antes de nós entrarmos no texto do Sermão do Monte, eu quero introduzir vocês, dar aqui algumas informações gerais, ou, na verdade, tratar de questões interpretativas. Como é que nós vamos abordar o Sermão do Monte? Como é que nós vamos interpretar e aplicar teologicamente o Sermão do Monte, ok? Então, o Sermão do Monte, ele é o primeiro dos 5 sermões de Mateus, ok? Então, você já deve saber, eu mencionei na nossa introdução e também durante a nossa análise, que na verdade, o Evangelho de Mateus ele é subdividido em 5 grandes seções, cada uma delas se encerrando com um sermão, ok? Você tem a primeira seção que se encerra com o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7. Você tem ali do capítulo 1 ao 4, culminando no capítulo 7. Depois você tem, em Mateus capítulo 10, o discurso da missão, o sermão em que Jesus faz diretamente voltado para
os seus discípulos, aquele que eles havia chamado, ok? Então, a partir do capítulo 8 e capítulo 9, isso culmina no capítulo 10, que é o Sermão da Missão. Depois, no capítulo 13, você tem as chamadas parábolas do reino, que é uma série de parábolas do Senhor Jesus Cristo explicando a natureza presente e futura do reino de Deus. Então aqui é um outro sermão, ou um grupo de sermões de Jesus colocados aqui no capítulo 13. Depois, no capítulo 18, você tem o sermão sobre a igreja, que não é necessariamente sobre a igreja, mas que menciona a igreja no capítulo 18, que fala bastante sobre o perdão. E por fim, no capítulo 24, o conhecidíssimo sermão profético de Jesus, certo? Onde ele vai falar a respeito dos cumprimentos futuros, ok? Agora, estes 5 sermões aqui, eles têm um aspecto em comum, ou basicamente um assunto em comum, que é o assunto do reino, ok? Você vai encontrar o reino sendo mencionado em todos os 5 sermões. Então, por exemplo, no sermão profético do capítulo 24, é resultado de uma pergunta: quando é que o reino, que Jesus se manifestaria no seu reino? E Jesus termina termina o seu sermão contando da sua vinda, ele se assentando no trono da sua glória e dizendo para algumas pessoas se apartarem do seu reino e outras pessoas para entrarem, ok? Então, em cada um destes sermões, o assunto central você vai perceber que é o reino, certo? O que nos mostra, o que nos comprova que o Evangelho de Mateus é um evangelho a respeito do rei e do seu reino, ok? Então, o Sermão do Monte, ele é o primeiro destes 5 sermões. E é importante que a gente entenda que Mateus fez questão de colocar este sermão no começo da narrativa do ministério de Jesus, ok? E isso não é garantia de que, de fato, esse sermão aconteceu no começo. Agora, provavelmente, sim. Provavelmente este é um sermão proferido ainda no ministério inicial de Jesus na Galileia. Nós não temos razões para supor que Mateus pegou algo que foi colocado em outro momento, mais adiante do ministério de Jesus, e colocou no começo. Não. Aqui, provavelmente, o sermão está dentro do contexto do início do ministério de Jesus Cristo, ok? A segunda questão que eu gostaria de tratar com vocês, irmãos, é fazer uma breve análise das diversas abordagens ao Sermão do Monte. O que ocorre? O Sermão do Monte, visto que é um texto onde o Senhor Jesus Cristo menciona uma série de assuntos, ele menciona as bem-aventuranças, ele fala dos discípulos, ele fala da lei do Antigo Testamento. Então, o Sermão da Montanha, ele tem sido interpretado de diferentes abordagens, ok? A pergunta que deve ser feita, ou que se faz aqui, é a seguinte: como nós devemos ler, interpretar e aplicar o Sermão do Monte, ok? Então, qual era a intenção de Jesus e a intenção de Mateus ao registrar este sermão de Jesus? Para que serve? Para que o Sermão do Monte foi dado, ok? Então, o leitor mais desatento, ele não vai perceber a importância teológica dessa questão. Ele vai simplesmente ler o Sermão do Monte e vai interpretar o Sermão do Monte e aplicar para a sua própria vida, ok? Mas nós temos visto aqui que o Evangelho de Mateus, ele é uma obra teológica, ok?
Então você não deve ler o Evangelho de Mateus como você lê qualquer outra história. O Evangelho de Mateus foi um livro escrito para ensinar teologia. Vocês já devem ter percebido isso nos 4 primeiros capítulos, onde Mateus trabalha bastante o tema do cumprimento, ok? Ele quer mostrar Jesus como cumprimento da história de Israel, cumprimento das profecias e tudo mais. Então, o livro de Mateus não é um mero livro de história. Então, quando você chega no Sermão do Monte, você se pergunta qual é a relevância teológica do Sermão do Monte. E ao responder qual é a relevância teológica, você se pergunta, portanto, qual a relevância para mim, para a minha vida do Sermão do Monte, ok? Então eu quero começar aqui apresentando para vocês 4 abordagens diversas, há muito mais abordagens, certo? Mas eu preferi deixar todas as abordagens liberais, ortodoxas, aquelas que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, eu preferi deixar de lado. Então eu quero trazer para vocês as 4 principais abordagens evangélicas e depois apresentar a abordagem que nós vamos adotar aqui na nossa aula ou na nossa matéria, ok? Em primeiro lugar, você tem a chamada abordagem luterana. Então, deixe-me explicar algo sobre a teologia luterana para você. Para a teologia de Martinho Lutero, você tem uma distinção entre lei e graça, ou lei e evangelho, ok? Nas Escrituras. E que a lei foi dada para nos levar à graça, que a lei foi dada para nos conduzir ao evangelho, certo? Então, basicamente, essa é a posição luterana. Então, a abordagem luterana do Sermão do Monte é aquela que afirma que o Sermão do Monte é uma exposição da lei. Então, sendo uma exposição da lei, o propósito do Sermão do Monte é nos conduzir à graça. Então, eles afirmam que a retidão oferecida ou que é chamado para se ter no Sermão do Monte, ela não é algo fácil, não é algo capaz, que nós somos capazes de obter, assim como era na lei de Moisés, ok? Portanto, visto que a retidão moral exigida no Sermão do Monte, nós não somos capazes de obter, então o propósito do Sermão do Monte é que nós clamemos pela graça e que corramos para o Evangelho, ok? Isso faz um pouco de sentido, porém, o problema dessa abordagem é que ela desconsidera a posição em que o discurso de Jesus é colocado, ok? Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas a abordagem luterana ela é uma abordagem bastante teológica, ok? O que significa isso? É que ela está desconsiderando o fluxo do raciocínio da narrativa de Mateus. Então, quando Mateus coloca o Sermão do Monte, logo depois do capítulo 4, do início do ministério de Jesus e da proclamação do reino de Jesus, então Mateus tem uma intenção com isso, certo? Muito embora Jesus na própria lei, no próprio sermão, menciona o Antigo Testamento, expõe a lei de Moisés e explica, essa não é a intenção principal do Sermão do Monte. É isso que eu estou querendo dizer. Portanto, você não pode ou não deve ler o Sermão do Monte principalmente como exposição da lei do Antigo Testamento ou algo dessa natureza. Ela inclui a exposição da lei, mas esse não é o propósito principal do Sermão do Monte, ok? Uma outra abordagem é o Sermão do Monte como um padrão moral dos discípulos, ok?
Então, essa posição aqui talvez seja a mais comum, certo? Como eu disse a vocês, a grande maioria das pessoas que pegam suas Bíblias para ler, elas talvez entendam o Sermão do Monte dessa forma. Então, o texto começa dizendo que Jesus subiu ao monte, os seus discípulos se aproximaram, e ele então começou a ensinar uma série de padrões e de leis morais que são aplicados a várias áreas da nossa vida, ok? Então, geralmente se entende aqui, e alguém que queira argumentar vai dizer que Mateus escreveu isso daqui pensando na sua própria igreja, nos discípulos de Jesus da sua época, então ele narra aqui o Sermão do Monte para ensinar o padrão moral da vida da igreja, o padrão moral dos discípulos, ok? Mais uma vez, muito embora o Sermão do Monte contenha muitos princípios morais, a pergunta que resta é: ele foi escrito para falar a respeito disso? A intenção do Sermão do Monte e a intenção de Mateus de colocar o Sermão do Monte no início do ministério de Jesus, o propósito era simplesmente apresentar um padrão moral para a igreja? Bem, eu penso que não, ok? Eu penso que o Sermão do Monte não é apresentado como uma obra de discipulado, digamos assim, certo? Mas ele tem uma intenção teológica, ele tem uma pretensão teológica dentro da proclamação de Jesus que nós vamos ver daqui a pouco. Uma terceira forma de abordar o Sermão do Monte é o Sermão do Monte como uma explicação ou intensificação da lei de Moisés do Antigo Testamento, ok? Essa posição ela é muito semelhante à posição luterana, só que ela não tem a abordagem luterana. Mas é como se o Sermão do Monte fosse apenas uma espécie de obra rabínica de Jesus, uma espécie de nota de rodapé a leis do Antigo Testamento. Então você vai pegar muitos teólogos reformados, por exemplo, que vão tentar encontrar no Sermão do Monte sempre textos do Antigo Testamento para os quais o Sermão do Monte está explicando. Então eles entendem que o propósito do Sermão do Monte é, então, reafirmar a lei de Moisés, mas dando então explicações rabínicas de Jesus para o sermão, ok? Essa abordagem, embora seja bastante interessante, ela depende exclusivamente da interpretação de Mateus capítulo 5, de 17 a 20, quando Jesus diz que ele é o cumprimento da lei dos profetas, ok? E essa interpretação de Mateus 5, de 17 a 20, ela é uma interpretação duvidosa, ok? Então, quando se afirma que Jesus veio cumprir a lei e os profetas, o que Jesus quis dizer? Essa abordagem entende que Jesus está reafirmando a lei e dando maiores explicações. E nós vamos ver que essa não é a melhor interpretação daquele texto, ok? Outra abordagem muito famosa é a chamada abordagem do dispensacionalismo clássico. Então, não sei se você tem consciência das diferentes formas de dispensacionalismo, mas uma abordagem clássica do dispensacionalismo e que tem sido seguida por muitos dispensacionalistas ainda nos dias de hoje, é que o Sermão do Monte é o sermão que define a ética do reino milenar. Então, para o dispensacionalismo, a leitura do dispensacionalismo clássico do Evangelho de Mateus, então veja bem, essa não é a leitura de todos os dispensacionalistas, apenas dos dispensacionalistas clássicos que ainda hoje exercem muita influência, ok? A interpretação deles do Evangelho de Mateus é que
O Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo vem e oferece o seu reino. E no que ele oferece o seu reino, ele explica aqui qual é a ética ou a moralidade esperada para os membros do seu reino, ok? Uma vez que os judeus rejeitam a oferta do Messias, ele então adia o seu reino para o milênio depois da sua vinda. Então o reino fica para o milênio depois que Jesus Cristo voltar. Sendo assim, o Sermão da Montanha não é diretamente aplicável para os dias de hoje, mas aplicável no milênio, ok? Muito embora ela tenha um padrão ético e moral que reflete ou que pode ser seguido nos dias de hoje, mas a sua intenção original é que fosse a ética do reino milenar, ok? Qual é o problema com essa posição? É que a ética proposta por Jesus no próprio Sermão do Monte, ela contempla o reino em uma fase onde os discípulos são perseguidos, onde os discípulos precisam ser luz para o mundo, certo? Em um ambiente de trevas, onde existe muita ansiedade, onde pessoas podem entrar ou não no reino dos céus, onde existe uma estrada larga e uma curta. Então, há muitas ideias no próprio Sermão do Monte que pressupõem o reino em um ambiente ainda caído, certo? Em um ambiente de ainda muita pecaminosidade. Sendo assim, não pode ter sido a intenção de Jesus e nem de Mateus ao narrar este sermão nos dar aqui uma ética do reino glorioso do Senhor Jesus Cristo que irá começar depois da sua vinda, ok? Então esse é o problema da abordagem do dispensacionalismo, além de que, mas assim como as outras posições, erra em entender qual é o fluxo do raciocínio de Mateus. Então, deixe-me apresentar aqui para vocês qual é a abordagem que nós vamos seguir aqui nessa nossa matéria. E deixe-me explicar que a abordagem que eu sigo do Sermão do Monte e que eu sugiro para vocês do Sermão do Monte, ela é retirada de duas fontes, ok? Em primeiro lugar, ela é influenciada por Carson no seu livro O Comentário de Mateus, que eu indiquei no início dessa matéria, e em segundo lugar, pela chamada posição do dispensacionalismo progressivo, que é ensinado em um livro ainda não traduzido por português, chamado Dispensationalism, Israel and the Church, ok? Então, a minha abordagem ela é uma abordagem que tem essas duas principais influências. E ela leva em conta três fatos. O primeiro fato é o fato do sermão ser primariamente dirigido aos discípulos. Isso é importante, que Mateus nos avisa no começo do sermão, que o propósito inicial do sermão não é as multidões. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximar os seus discípulos, e ele passou a ensinar os seus discípulos. Então, o Sermão do Monte é sim uma espécie de catequese, de ensino de Jesus para os discípulos, ok? Então, muitos questionam assim, por que existem apelos no final do sermão? Por que existem ideias do caminho longo, caminho curto, largo ou estreito, certo? Então, será que isso não era voltado às multidões? Talvez sim, mas o propósito do Sermão do Monte, inicialmente, como Mateus nos coloca, era o ensino aos discípulos. Jesus estava ensinando aos discípulos aqui, ok? Por isso é que Mateus nos avisa logo antes que Jesus já havia chamado discípulos, ok? E certamente não eram apenas aqueles mencionados, Jesus com certeza já havia chamado outros aqui, tá bom? Também
o tema unificador do sermão é o reino dos céus. Você encontra isso nas bem-aventuranças, onde Jesus fala de herdar o reino, certo? Você encontra aqui nos versículos 17 a 20. Você tem onde Jesus menciona a ideia de cumprimento que é colocada por Mateus, ou seja, a lei e os profetas tinham um propósito no Antigo Testamento, e agora com a chegada do reino, você tem então a era do cumprimento, você tem a oração do Pai Nosso, onde Jesus diz, venha o teu reino. Então você tem Mateus 7, de 21 a 23, onde Jesus vai falar a respeito da entrada no seu reino, certo? Então, você nota que não só pela aparição da palavra reino, mas também pela ideia geral, nós sabemos que Jesus ainda está falando, ou Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre algo a respeito do reino, ok? Então isso é muito claro, Mateus vem abordando isso desde a pregação de João, depois conectando a pregação de Jesus, onde Jesus ele fala a respeito do evangelho do reino, e então ele entra no Sermão do Monte. Então o assunto aqui é a pregação, é o ensino de Jesus, e Jesus estava ensinando a respeito do reino, ok? Então lembre-se disso. O Sermão do Monte, ele é um sermão a respeito do reino, ok? Outro aspecto importante é o local do sermão. Então lembre-se que eu mencionei aqui em alguns momentos sobre a razão pela qual Mateus coloca o Sermão do Monte onde ele aparece aqui, ok? O que nós percebemos é que o local onde o Sermão do Monte aparece no Evangelho de Mateus nos aponta qual é a sua tônica, ok? Então, como é que nós encontramos aqui a tônica do Sermão do Monte pela posição em que o Sermão do Monte se encontra? Lembre-se que os primeiros 4 capítulos, eles falam basicamente sobre cumprimento. Eles querem mostrar, em primeiro lugar, que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do rei. E a pregação de Jesus é a pregação a respeito de cumprimento, não só de Jesus, mas primeiramente de João Batista. João Batista nos conta que Jesus, ou o Messias, trará o reino, e que ao trazer este reino ele promoverá um batismo que será desfrutado por uns com o Espírito Santo e por outros com fogo, ok? E então você tem o ingresso no reino. No capítulo 4, então, nós vemos ali ainda a tônica do cumprimento. Jesus, então, ele vai para Cafarnaum como cumprimento do Antigo Testamento, e daí em diante ele começa a sua pregação, que é basicamente a mesma de João Batista, mostrando o cumprimento, a chegada do reino, ok? Depois ele começa a chamar os seus discípulos e começa a realizar muitos milagres, milagres estes que eu comentei com vocês na aula passada, que apontam para o cumprimento, que apontam para a chegada do reino. Então, o que você tem aqui? Jesus começa o seu ministério em torno da ideia do cumprimento, da chegada do reino. Ele, então, realiza milagres para mostrar a chegada do reino e profere o seu sermão, ok? E este Sermão do Monte, no próprio sermão, ele fala a respeito dele em relação ao Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, ali muitas menções do tipo, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Depois, no capítulo 5, versículo 17 a 20, o Senhor Jesus Cristo diz, se compara com a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento, ok? Ele diz que ele não veio para revogar,
mas veio para cumprir, e nós vamos ver a interpretação disso posteriormente, ok? Mas apenas é suficiente, a gente percebe que o tema ainda é cumprimento. Jesus como cumprimento do Antigo Testamento, ok? Por que isso é relevante na interpretação do Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte, portanto, deve ser entendido à luz do ensino do Evangelho de Mateus a respeito da chegada do reino. O Sermão do Monte é, portanto, a ética que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar com relação ao cumprimento da chegada do rei e do seu reino. Então, a abordagem que nós vamos seguir é essa daqui. O Sermão do Monte refere-se à ética daqueles que entram no reino de Deus historicamente trazido por Jesus. Por que eu coloco historicamente? Por causa daquilo que eu ensinei para vocês dos passos da história da redenção. Você tem a lei de Moisés vigorando e os profetas, e então Jesus Cristo chega e uma nova etapa no plano de Deus começa. E essa nova etapa é a era do cumprimento. Aquilo que foi trabalhado até aqui, agora começa a se cumprir. Então, o Sermão do Monte ele deve ser entendido como um sermão da era de cumprimento. Ele não pode ser entendido como uma mera exposição da lei, como se a lei agora estivesse continuando e o sermão é apenas uma exposição. Não. O sermão é parte da era de cumprimentos. Jesus agora vem e traz o reino, e o sermão, então, é parte dessa era, ok? O sermão, então, é a ética deste reino trazido por Jesus. Então, nesse sentido, Jesus cumpre a lei e os profetas, e agora ele promulga a ética dos seus discípulos nesta nova etapa do plano de Deus, ok? Então, o Sermão do Monte deve ser entendido como sendo a ética para esta etapa do reino de Deus. Muito embora ele traga princípios que devem ser seguidos pelos discípulos de Jesus, tanto nesta era quanto depois, quando Jesus vier e instalar o seu reino, mas a ética do Sermão do Monte é a ética da era de cumprimento, ok? É a ética da era desse período em que o reino é trazido, mas ainda sem a consumação final da segunda vinda. Isso explica, portanto, por que o Sermão do Monte ele começa, por exemplo, com as bem-aventuranças, onde fala de perseguição, onde ele fala de fome, de sede de justiça, onde ele fala de uma sociedade corrompida e como nós devemos nos comportar diante dessa sociedade, ok? Então é isso, irmãos. Essa será a nossa abordagem, ok? Espero que você tenha entendido bem. E na próxima aula, então, a gente entra no texto do Sermão do Monte. Então, fique com Deus e até lá.